Olá, pessoal que acompanha o portal Banda B nesse dia frio em Curitiba. Eu estou aqui com muita blusa mesmo. Está começando mais uma entrevista para o Fique Sabendo do portal Banda B. Nessa parte do nosso portal, nós fazemos matérias completas sobre assuntos que estão em alta no momento ou assuntos necessários para discussão. E agora, finalzinho do mês de maio, uma das prioridades de muitos brasileiros é o imposto de renda. O prazo para declarar termina na segunda-feira, no dia 31. Então, nós temos aí 5 dias para quem ainda não declarou as suas contas ali com o leãozinho. Agora, se você ainda não declarou o imposto de renda, eu separei algumas das principais dúvidas que eu percebi aí por meio de uma pesquisa na internet que muitos de vocês possam ter. Para falar no assunto e nos ajudar a responder perguntas importantes para a declaração, eu converso hoje com o professor Cláudio Cordeiro, da FAE, do Centro Universitário. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Olá, Rodrigo, eu que agradeço. É sempre um prazer esclarecer sobre esses assuntos do imposto de renda que muitas pessoas têm dúvidas assim cruciais e é um momento bastante oportuno agora para nós esclarecermos algumas delas. Até porque, né, professor, muita gente, todos os anos, costuma deixar para a última hora, para os últimos dias, essa declaração. O senhor deve ver casos com frequência. Eu queria saber, para a gente começar, existem dicas para quem pretende fazer o imposto de renda só agora? Como evitar os erros na declaração? Então, de fato, todos os anos nós temos é quase que uma prática, né? A gente percebe que a expectativa da Receita Federal é receber 32 milhões de declarações. E há poucos dias do prazo limite, ainda falta em torno de 9 ou 10 milhões de contribuintes. É bastante gente, né? Então, 30% mais ou menos ainda não fez essa prestação de contas com o governo, né? A maior dica, assim, é que ao longo do ano a pessoa ela se organize do ponto de vista de documentação. Aquelas declarações que são mais tranquilas, né? Quando a pessoa tem apenas um emprego, não é complexo de se fazer, mesmo porque as empresas elas têm os informes de rendimentos, né, que ali acaba sendo discriminado tudo que a pessoa recebeu, e aí ela consegue preencher essa declaração com uma certa tranquilidade. O governo tem ajudado no sentido de colocar algumas informações importantes ali que ao longo do ano a pessoa pode fazer o que é chamado de pré-preenchimento da declaração. Isso é uma dica bacana, assim, bem importante, principalmente para aquelas pessoas que têm alguns gastos com médicos, com dentistas, com psicólogos, que às vezes a gente nem lembra daquele recibo, ou perdeu o recibo e precisa dessa comprovação assim dentro da declaração e pode ser preenchido ao longo do ano. Mas o importante é que mesmo aquelas pessoas, né, isso é uma dica assim de ouro, né? Mesmo que a pessoa ela não tenha toda a documentação em mãos para fazer a declaração, eu recomendo que não perca o prazo, né, que neste ano é o dia 31 de maio, porque depois ela pode fazer o que é chamado de uma declaração retificadora e ajustar aquelas informações que eventualmente precisem ser ajustadas, né? Mas é justamente para não incorrer em multas e o pagamento de valores indevidos ali por não ter feito a declaração no prazo. Professor, para quem costuma deixar só para o contador cuidar disso, o que acontece se perdeu o prazo do imposto de renda? Como evitar de cair na malha fina? Então, né, se perdeu esse prazo, já vai sentir no bolso um dos problemas, né? Porque existe uma multa mínima que ela é de R$ 165,74. Né? Essa multa mínima, independentemente da pessoa ter um imposto a restituir, né, que é o governo devolver uma parte do imposto que eventualmente foi pago a mais durante o ano, e também para aquelas pessoas que têm o imposto a pagar. Então, essa multa mínima é de R$ 165 e ela vai aumentando. Tem uma multa de 1% ao mês sobre imposto devido, chegando a 20% no máximo. Então, já tem esse ônus no bolso ali. Fora aquelas dores de cabeça por conta de alguma irregularidade junto ao CPF. Porque quando não entrega a declaração,
como os órgãos do governo eles estão muito interligados, acaba ficando o que a gente chama de bloqueado o CPF. E isso pode causar alguns problemas para o contribuinte, principalmente para aqueles que precisam tomar crédito junto a instituições financeiras, né, fazer esses financiamentos, daí vai constar aquela pendência do CPF. E daí, para regularizar, tem que fazer a entrega, então uma coisa vai amarrando a outra, né? Professor, o senhor mencionou o exemplo daquele recibo, às vezes a pessoa vai ao psicólogo ou tem alguma consulta em saúde que ela não lembra onde colocou aquele recibo que ela recebeu. Em ano de pandemia, onde os serviços de saúde nunca foram tão necessários, como declarar isso no imposto de renda? Então, esses serviços, né, principalmente a questão de gastos que a gente chama, são aceitos pelo imposto de renda para diminuir um pouco a mordida do leão, né, porque diminui a base para calcular o imposto, né. Então, os gastos com saúde, de uma maneira geral, eles são aceitos pelo imposto de renda, desde que tenha se precisar a comprovação, que tenha essa comprovação do profissional que prestou aquele serviço, né? Como um psicólogo, um fisioterapeuta, médico, dentista. Estes profissionais, eles também têm que informar a Receita Federal. Daí ela acaba fazendo o cruzamento de dados, né? Entre o profissional de saúde e o contribuinte. Então, naquela dica que eu falava da declaração pré-preenchida, é que ajuda bastante nesse sentido, né? Porque se a pessoa ao longo do ano foi tendo esse tipo de gasto, na declaração pré-preenchida já poderia ir fazendo a imputação dos dados ali por dentro do programa da Receita, né? Agora, se não fez isso durante o ano, daí tem que ter em mãos estes recibos. Talvez tenha que voltar, né, ao local lá, o médico, o dentista, o psicólogo e resgatar esses recibos. Hoje em dia é mais fácil, né, pedir até por aplicativos, por WhatsApp, né, é possível ter. Mas o importante é ter esses recibos para não ter problemas junto de comprovação sem precisar comprovar, né. Se for gastos relevantes, pode ser que fique retido em malha, que a gente diz, para uma eventual comprovação. Professor, agora vamos ao que há de novo, né, da declaração do imposto de renda desse ano, que é a obrigatoriedade de você registrar o auxílio emergencial para quem receber esse benefício em 2020. Como que pode ser feito esse lançamento? Então, esta questão, por conta da pandemia, de fato, é uma dúvida muito recorrente aí às pessoas que eventualmente eu tiro dúvidas, ou mesmo os meus clientes, né? Alguns deles acabaram recebendo. A gente tem que separar este assunto em três grandes blocos ali de temas, né? Existe propriamente o auxílio emergencial, um outro tema é o benefício emergencial e tem ainda a ajuda compensatória. Tudo está dentro, assim, dessas questões voltadas à pandemia. Quando nós falamos do auxílio emergencial, foi aquela parcela entre 600 e 1.200 reais que o contribuinte recebeu no ano de 2020, né? O grande problema desta questão do auxílio emergencial é que alguns contribuintes eles acabaram recebendo este auxílio, mas eles não teriam direito de receber, né? Então, houve um certo descontrole ali do governo e havia uma limitação de que as pessoas que tinham renda em 2020 de até 22.847,76 não deveriam ter recebido esse auxílio. Mas, como receberam, no momento agora de fazer a declaração de imposto de renda, vai ter que devolver. Essa que é a questão, né? Vai ter que devolver este auxílio emergencial, porque na declaração, ele é considerado um rendimento tributável, né? Então, a gente chama que na declaração tem fichas específicas, né? Ou abas ali, onde a gente vai registrando os valores. Então, o valor do auxílio emergencial, ele é um valor tributável. E com essa questão de que, se a pessoa recebeu mais de 22.847,76, terá que devolver. Inclusive, no momento que enviar a declaração, já vai ter uma mensagem que ou foi o contribuinte ou algum dependente dele que recebeu esse auxílio e terá que devolver. Então, ele terá basicamente dois ônus.
o valor vai compor a base de cálculo do tributo e, além disso, terá que devolver o auxílio. Então, essa é uma situação. A outra é o chamado benefício emergencial. Esse existiu na época, a sigla era até BEM, BEM, né, que era Benefício Emergencial para a Preservação do Emprego e Renda, que o governo deu aquela possibilidade das empresas negociarem a questão da redução da jornada de trabalho e também do salário. Então, era basicamente de 20%, 50% e 70% esta negociação. E aí, naquela negociação, o valor que a empresa não pagava, o governo pagava uma parte. Como exemplo, vamos admitir que uma pessoa ganhasse R$ 4.000, vamos supor que fosse o caso, e aí ele fez uma redução para não ter a demissão do colaborador, fez uma negociação da empresa pagar metade, ou seja, ela pagou R$ 2.000, e a diferença, né, os outros R$ 2.000, eles entravam nessa questão do governo remunerar. A questão é que o governo tinha um limite, o limite era mais ou menos até R$ 1.800. Então, nesse exemplo hipotético, o governo, vamos supor que ele pagasse esse R$ 1.800, daí ele entraria na declaração de imposto de renda também como rendimento tributável, porém o CNPJ para colocar não é o da empresa, porque quem pagou essa diferença não foi a empresa, foi o governo. Daí existe, inclusive, ali o CNPJ é do Ministério da Economia. Né? Se der uma pesquisa no Google, a gente consegue descobrir esse número do CNPJ, que daí não é o da empresa, é do Ministério da Economia. E a diferença para complementar os 4.000 era o chamado de ajuda compensatória. Daí era uma liberalidade da empresa chegar, né, nessa diferença próxima ao salário que a pessoa tinha anteriormente. Daí, este valor da ajuda compensatória, ele é um rendimento isento e não tributado. Então, percebam, né, há um detalhamento bastante grande ali que tem que fazer e preencher corretamente, senão pode cair na tal do procedimento de malha da Receita por conta de inconsistência de dados. Então, você que está assistindo, não deixe para a última hora, como você pode ver. Nós teremos o imposto de renda, pelo menos, sempre foi recheado de detalhes. Em 2021, devido às questões da pandemia, tem muita coisa que você que ainda não fez a sua declaração tem que prestar atenção. Professor, tem uma dúvida que é bastante comum, que eu detectei na minha pesquisa, que é recebimento de doação. Se eu fiz uma doação para minha mãe, por exemplo, se eu recebi uma doação dela em dinheiro, como que eu devo declarar? Isso incide sobre algum imposto? Como é que a gente faz? Essa questão da doação, para o imposto de renda, não há incidência tributária do imposto de renda, porém tem um outro imposto. Como tudo, né? Toda movimentação sempre acaba recaindo sobre algum outro tributo, né? E no caso da doação, a sigla, ela é ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão de Causa-Mortes e Doação, que é um imposto que quem administra é o Estado, porque o imposto de renda, a administração é do governo federal, e o ITCMD é do governo do Estado. Daí o que acontece? Embora não exista o imposto de renda sobre essa doação, a doação deve ser declarada tanto por quem doa quanto por quem recebe. A diferença é que quem faz a doação não paga o ITCMD, porém quem recebe tem que pagar. Então, na declaração de quem está recebendo esta doação, esse valor vai aparecer como um rendimento isento e não tributável. Mas, de todo modo, há uma expectativa de que exista um cruzamento de dados. Quando esse contribuinte ele coloca na sua declaração do imposto de renda esta doação, possivelmente a Receita do Estado já vai saber também da informação. E aí, este imposto, o ITCMD, acaba sendo devido, Existem alguns benefícios ali de isenção, às vezes, mas para dinheiro dificilmente tem isenção, sabe? Quando é um bem, que é doado, dependendo da época em que houve a aquisição deste bem, tem algumas tabelas que diminuem o valor do imposto.
Normalmente, esse imposto é em torno de 5%, mais ou menos. Mas tem o ITCMD, que deve ser declarado ali a doação, então, como rendimento isento e não tributado. Professor, para a gente encerrar, e quem operou no mercado de ações, a tal da aplicação para fazer o dinheiro render, é obrigado a fazer essa declaração no imposto de renda? Quem investiu na Bolsa de Valores faz como? Então, essa é outra, né? O brasileiro começou a tomar gosto por estas questões da aplicação em bolsa de valores, né? Só que eles esquecem desta parte mais burocrática, que é o imposto de renda, e a Receita Federal é voraz nesse sentido. Qualquer tipo de aplicação financeira, ou aplicação em bolsa de valores, melhor dizendo, ela deve ser declarada. Né? Se eu comprei uma ação de R$ 15, eu tenho que declarar esta ação na declaração do imposto de renda. Existem várias fichas ali, ou várias abas da declaração que este valor deve aparecer. Então, quando eu compro esta ação e eu não vendi durante o ano, ela vai aparecer na declaração na ficha de bens e direitos. Né? E ela é sempre pelo valor da aquisição. Como a gente sabe, a ação ela sobe a todo momento, a todo instante ali na Bolsa de Valores, mas na declaração de imposto de renda é sempre pelo valor que a gente chama de valor de custo, que é o quanto que eu paguei para adquirir aquela determinada ação. Então, ela fica nesta ficha de bens e direitos. Aí pode ser que eu seja uma pessoa que faço uma operação chamada de day trade. O day trade é compra e venda de ação durante o dia. Tem algumas pessoas que praticam esse tipo de operação, comprando e vendendo diariamente. Daí, este contribuinte que faz operação de day trade, ele tem que apurar o que é chamado de ganho de capital, que é para saber se teve lucro ou prejuízo na venda. Então, basicamente, vai comparar o preço que eu paguei, diminuindo do valor que eu vendi. Dando lucro nessa operação, tem o imposto de 20% sobre este valor do lucro, independentemente de qual seja o lucro. Então, no day trade não há isenção nenhuma. Tem que pagar o imposto até o último dia do mês seguinte à venda. Então, esse controle, na verdade, ele tem que ser diário e o pagamento mensal. Não é só na declaração de imposto de renda. É isso que, às vezes, a pessoa fica perdida ali nessa questão. Quando não é day trade, que é essa operação de todos os dias, é chamado de swing trade, que seria eu comprar estas ações e aí eu vendê-la no momento que eu achar mais oportuno, pode ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a vários meses, né? E daí, para esta operação de swing trade, há uma isenção quando a pessoa, no mês, vende até R$ 20.000. Só que não é lucro, tá? É a venda mesmo, né? É o pacote de vendas de todas as empresas que eu tenho, se ultrapassar a R$ 20.000, daí todo o lucro que teve nessas vendas, ela deve ser tributada também a alíquota de 20%. Embora de repente a pessoa ficou no limite de 20%, de R$ 20.000, e ainda assim obteve um lucro, esse lucro também tem que ser declarado como uma renda isenta, né? Um rendimento isento. Então, de todo modo, tem que ser informado e esse contribuinte ele tem que ter esse controle mensal. Então, a gente recomenda, né, como contador, como aquelas pessoas que dão algum tipo de assessoria financeira, que o contribuinte tenha uma planilha, empresa por empresa, o valor que pagou na aquisição, o valor da venda, para ir identificando esses impostos, né? E o governo, ele sabe quando a pessoa vende, porque tem um imposto que popularmente ele acabou sendo chamado de imposto dedo duro, porque na operação de day trade, 1% de tudo que vende já é retido esse imposto e informado ao governo. Então, o contribuinte pode pensar, mas eu só tive um lucro de R$ 100, é baixo, né? Não vou declarar. Mas o governo já tem essa informação que você vendeu. Então, ele cruza os dados e novamente, pode dar aquela famosa inconsistência ali e acabar caindo em malha, né? O que ninguém desejaria. Professor, eu queria te agradecer por essa entrevista. Muito obrigado.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Além dessa entrevista que está no YouTube com o professor Cláudio, nós teremos também uma matéria escrita no portal Banda B, com todos esses detalhes, todas essas dúvidas, tudo vai estar por escrito. E esse vídeo também estará anexado à matéria, então você que segue a Banda B, você pode assistir ao vídeo e pode ler também todas essas informações. Professor, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.